Meu nome é Stephanie Stenzel, curso Pedagogia na Unicesumar Londrina, na modalidade presencial. Gostaria de começar esse vídeo agradecendo a minha orientadora, doutora Deise Simões, por toda a dedicação e paciência. Este trabalho tem como título Podcast e a potencialização da linguagem oral nos anos iniciais do ensino fundamental. Você já ouviu falar de podcast? Você tem o hábito de escutar podcast? Resumidamente, podcast é um arquivo de áudio ou vídeo transmitido via podcasting. É uma tecnologia de fácil acesso, fácil construção e muito rica de informações. As crianças de hoje são nativas digitais, ou seja, elas nasceram na era digital e se relacionam com a tecnologia de forma intuitiva. A utilização do podcast em sala de aula vai ao encontro de uma educação integral, que mescla tecnologia e ensino, ou seja, vida e escola. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo elaborar um produto, o episódio 01 de um podcast, com a finalidade de promoção da linguagem oral nos anos iniciais do ensino fundamental. A inspiração para este episódio 01 veio de um podcast chamado E Se Podcast, conduzido por Samuel Leite e seus 2 filhos, Bruna e Luísa, que tem por objetivo esclarecer as dúvidas das crianças, como, por exemplo, e se não houvesse internet? E se não existissem casas? E se os dinossauros ainda existissem? Levando as crianças a se perguntarem os porquês e buscarem explicações para o mundo. A pesquisa se justifica na medida em que se faz necessário o uso de ferramentas digitais dentro de sala de aula. Porém, elas não podem ser exploradas apenas pelo professor. É preciso que o aluno participe e produza. A BNCC já ressalta a importância da linguagem oral. Entretanto, a esfera escolar é muito pautada no conhecimento escrito. A expressão oral tem papel secundário. Assim, essa pesquisa propõe o uso do podcast como ferramenta digital para que os alunos se engajem em práticas sociais orais. O estudo se alicerça em uma revisão bibliográfica que busca entender como os nativos digitais, a geração alfa, gerenciam o uso de tecnologias em seu dia a dia. Busca analisar a importância das tecnologias digitais, da informação e da comunicação para a educação. Busca também conceituar podcast e a sua função na promoção da linguagem oral. E ainda, o trabalho se volta para a BNCC para identificar o que é dito a respeito de oralidade e podcast. Com a finalidade de conhecer a realidade e a utilização do podcast na escola, será aplicado um questionário com professores da rede pública e privada de Londrina, Paraná. Por fim, será elaborado um roteiro e feita a gravação do podcast, que terá como característica auxiliar o professor na introdução desta ferramenta digital em sala de aula. Espera-se com essa pesquisa entender se o uso do podcast em sala de aula beneficiaria as práticas da linguagem oral dos discentes. Espera-se compreender se a utilização do podcast vai ao encontro do que a BNCC propõe para as atividades de oralidade. E pretende-se que os professores conheçam a ferramenta podcast como uma ferramenta didático-pedagógica, a fim de diminuir o descompasso entre as práticas escolares e as práticas sociais. Aqui encontram-se as referências. Dúvidas, encaminhar para stephanizuan@alunos.unicesumar.edu.br. Obrigada pela atenção!